Pedro apazigua o coração. Diz assim no versículo 18, e eu já vou entrar no versículo 19. E vou ler até o final, que é o 30. Tá bom? Então diz assim no 18, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, assim que finaliza o nosso primeiro módulo. Hoje, na aula de hoje, nós entramos no 19, que diz então já remete para o que foi dito anteriormente, para o que foi feito anteriormente. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Olha aí o que eu estava falando aqui, ó. Então é importante vocês grifarem isso, escreverem isso. Até aqui, o evangelho é anunciado, é pregado aos judeus. Exclusivamente aos judeus. Versículo 20, alguns deles, porém, que eram do Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aí vamos fazer um exercício do culto aqui agora, tá? Dizem aí, permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Aleluia. Esse era o apelo do Barnabé. Permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro para os irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Irmãos, a gente vai entrar agora, é muito relevante a nossa aula de hoje, porque é uma aula que vai falar de uma igreja extremamente importante no Novo Testamento, no início da igreja, que é essa igreja de Antioquia. É importante a gente saber, escreve isso, anota isso, que é Antioquia, capital da província da Síria. Para que não se confunda com outra Antioquia. Escreve aí a outra Antioquia, porque nós vamos chegar lá daqui algumas aulas adiante, que é Antioquia da Psídia, que fica na Ásia Menor. Então, não se pode confundir essa Antioquia, que é a capital da província da Síria. Por quê? Porque essa é a base missionária que envia
Paulo e Barnabé na primeira viagem. Então é uma igreja que se torna uma igreja base, uma igreja sede, além da que já Pastor, tínhamos. Oi, desculpa, o nome da outra Antioquia? Psídia. Obrigada. Então, a igreja sede, a igreja mãe, a igreja matriz é a igreja de Jerusalém. Agora começa a se montar, se estabelecer uma outra igreja de muita importância, que é uma igreja de envio missionário, que é a igreja de Antioquia, da Síria. A Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda era Alexandria. Essa é uma boa pergunta para a próxima aula, hein? Se prepara aí, Tana. Eu vou te pegar. Roma, Alexandria e Antioquia. Era uma cidade que tinha mais ou menos entre 300 e 500 mil habitantes. Uma grande cidade do mundo antigo. Uma cidade importante, cosmopolita, uma cidade com muita mistura de raças, de culturas, consequentemente religiões. Tinha muito comércio, uma cidade com posses, uma cidade rica, uma cidade muito importante. Tinha uma cidade que tinha muitas sinagogas. Os judeus já estavam estabelecidos naquele lugar. E esse lugar, Antioquia, é muito importante porque eles são os confins da terra geográfico. Se Cornélio é os confins da terra pessoa, gentios, agora aqui a gente entra nos confins da terra cidade. Por quê? Porque sai dos limites da Palestina. Então nós saímos agora dos limites da Palestina. O evangelho, a mensagem da cruz, sai dos limites da Palestina e avança para o mundo pagão. É Antioquia. Uma cidade de muita relevância. Uma província de Roma. Amém? Então aqui é a importância desse lugar. Agora, o que tem nesse lugar? Muitas sinagogas. Os judeus ali pregavam. Os judeus convertidos, os judaizantes, pregavam para judeus nas sinagogas, que era o que Paulo fazia muitas vezes também, quando chegava no lugar, ia nas sinagogas pregar, depois ele expandia para o mundo gentil. E a gente vê algo agora aqui impressionante que acontece. O que é impressionante aqui? Que tem uma pregação, uma evangelização, um avivamento a partir de gente anônima, que não são os apóstolos. Que são irmãos que se convertem, são irmãos do Chipre e são irmãos de Cirene. Anônimos, um povo, porque lá no Chipre tinha muitos judeus convertidos também, e em Cirene também. Porque no dia do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, no Atos 2, havia gente do Chipre, havia gente de Cirene e de muitas outras localidades daquela região. E muitas pessoas se converteram ali. E depois de um tempo, foi citado ali, né, que foi no tempo da dispersão. Onde é que aconteceu a dispersão? Depois da morte de Estevão. Estevão foi um homem ali que foi martirizado, foi morto, foi apedrejado. Essa história nós já estudamos ali, isso está no final do capítulo 7 e no capítulo 8. E depois desse episódio houve a dispersão. Onde saem irmãos para toda parte. No capítulo 9 aparece o apóstolo Paulo. Se converte do judaísmo ao cristianismo. No capítulo 9. E depois Paulo vai para Jerusalém e de Jerusalém, por conta de muita perseguição, ele precisa ser enviado para a sua cidade natal. Qual é a cidade natal de Paulo? Mariana Pedó.
Olha, falando de áudio fechado. Vou chutar. É Corinto? Meu Deus, que coisa. Isso aí, eu não sei se não é passível até de pedir para sair da sala de aula. Um erro desse aí. Ajuda a tua amiga aí, Grace Matos. Qual é a cidade natal de Paulo? Tarso. Paulo de Tarso. Meu Deus. É que a Mari não prestou atenção. Ela está muito. Tá presa no devocional de amanhã, ela já está. Por isso que ela só foi um engano. Tarso. Então ele vai para a cidade natal dele, Paulo de Tarso. Ele vai para o lugar de origem dele, lá ele fica alguns anos. E quando a gente vê esses irmãos anônimos pregando ali, essa pregação, esse ano, imagina o desafio que era pregar para os gentios em Antioquia. Só que esses irmãos, eles estavam compungidos, eles estavam impulsionados pelo Espírito Santo. Havia um avivamento, agora a palavra de Atos 1:8 se cumpria ao longo da jornada de Atos dos Apóstolos. Então agora há um avivamento e esses irmãos anônimos são usados. Eu acho isso muito, muito bacana, muito interessante. Porque não são irmãos que já são conhecidos, são irmãos que estão tocados pelo Espírito e têm autoridade também de pregar a palavra de Deus, e o Espírito vai convencendo e as pessoas vão se convertendo no anúncio do Evangelho. Por quê? Porque diz que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor era com eles e muitos se converteram. Irmãos, a mão do Senhor tem que estar com a vida da igreja. A vida da igreja não adianta só ter um conhecimento de teologia, não adianta só ter recurso material, não adianta só ter uma capacidade de pregação, de oração. Precisa ter a mão do Senhor. O propósito do Senhor, o anúncio do Senhor. Porque quando a mão do Senhor está conosco como igreja, há o anúncio agora potencializado e as pessoas creem e as pessoas se convertem pelo Espírito. Então havia ali a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor estava sobre aquele lugar, guardando, protegendo, sustentando, provisionando. Tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. A tua vida precisa ser a partir da mão do Senhor. A tua vida ela não pode ser a partir dos dons que tu tem, das capacidades que tu tem, dos recursos que tu tem, sejam eles de que proporção e natureza forem, tu precisas da mão do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! É tudo que nós precisamos, não precisa de mais nada. Nós precisamos da mão do Senhor nos conduzindo, nos orientando, porque a mão do Senhor, ela acolhe quando tem que acolher, ela nos disciplina quando tem que disciplinar. A mão do Senhor estava com eles. Por isso que havia esse movimento de avivamento. Aí, o que acontece nesse momento? Escreve isso, viu? Essa pregação dos anônimos. Esses anônimos, todos eles entram naquele rol dos heróis da fé. Por que me chama a atenção os anônimos? Porque eu e tu somos anônimos. Nós somos anônimos. Do Senhor, eles são aqui o ânimo para nós, que viríamos depois. Porque todos os heróis ficaram aqui nas escrituras. Para a eternidade. Depois vem os anônimos, a força do anonimato. Aleluia! A mão do Senhor é com os anônimos, que são tementes, que são piedosos, que são fervorosos. Aí, essas notícias, aí imagina, escreve aí também uma informação importante. Antioquia fica a mais ou menos 480 quilômetros de Jerusalém. 480 quilômetros de Jerusalém. Sendo que naquele momento tu não tinha carro, tu não tinha
avião, tu não tinha internet, tu não tinha telefone, tu não tinha comunicação. Mas chegou as notícias pelo boca a boca para os irmãos de Jerusalém. Está acontecendo um movimento de avivamento lá em Antioquia. Olha como Jerusalém ali, como esse local, mãe está atento, né? Amém, irmãos? Ei, pastor Tiago, olha como está atento ali os irmãos da base, né? Da mãe, né? Como tem que estar atento, né? Como nós temos que estar atento aqui como base para saber o que está acontecendo lá em Curitiba, o que está acontecendo lá em São Paulo, o que está acontecendo lá em Brasília, o que está acontecendo lá em Toledo, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá na Itália, o que está acontecendo nesses lugares onde os nossos braços são levados. Que é a mão do Senhor. Então é importante, eles estavam ali atentos ao que estava acontecendo. Mesmo sem ter recursos, por quê? Porque a mão do Senhor também trazia para eles um foco, uma responsabilidade. Então eles estavam atentos, o que está acontecendo lá? E quando chegam essas notícias, que está acontecendo alguma coisa em Jerusalém, eles enviam Barnabé. Amém, irmãos? Olha como é importante a gente aprender isso. Tem alguma coisa acontecendo agora lá em Brasília? Envia lá ainda lá para ver o que está acontecendo lá. Está em Alagoas acontecendo alguma coisa? Se tiver acontecendo alguma coisa, envia alguém para lá para ver, para testemunhar, para se certificar, para perceber o que está acontecendo, se é do Espírito que está acontecendo lá. Porque tem muitos movimentos que podem estar acontecendo. E não necessariamente ser do Espírito. Pode ser um movimento que seja um modismo, pode ser um movimento que seja ali uma novidade que aparece, que é muito bacana, é muito legal, pode ser muitas outras coisas, mas nós queremos algo do Espírito, que o Espírito Santo está fazendo. O que ele está fazendo? Convertendo pessoas ao Evangelho. Através da palavra, através do anúncio, da pregação. Do testemunho de conversão. Eles enviam Barnabé. Quem é Barnabé? Agora é importante. A gente volta com Barnabé, né? Esse Barnabé, eu quero lembrar vocês que ele já apareceu na história da igreja primitiva do primeiro século, lá no capítulo 4. Lembra? Quando havia aqueles movimentos ali do pessoal vender suas casas, onde há a morte de Ananias e Safira. Barnabé, no versículo 36, 37, é um homem ali que aparece com generosidade, vende as suas propriedades, entrega tudo para os apóstolos, como estava combinado. Esse é o Barnabé. E é um homem que, interessante, tu viu que esses anônimos, eles eram naturais do Chipre e de Cirene, o Chipre era uma ilha dentro do Mediterrâneo. Tudo que está acontecendo na região costeira da Palestina e agora chegando na Síria, na região litorânea. Então, Cirene também é parte dessa região litorânea e o Chipre é uma ilha que o Barnabé é natural do Chipre. Então, ele tinha uma relação com esses cipriotas que estavam pregando ali em Antioquia. E aí ele é enviado, ele é um homem que é reconhecido ali na igreja de Jerusalém. E tem algumas características aqui que são citadas que ele é. Diz que ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então não é qualquer um que a gente envia, porque tem que ser alguém que está cheio do Espírito Santo, tem que ser alguém que anda na bondade do Senhor, tem que ser alguém que tem a fé ativada, avivada. Por quê? Porque se precisa ter discernimento para saber que é a mão do Senhor que está ali, que é o Espírito Santo que está ali, que não é uma fraude, que não é um engano, que não é um falso profeta que está fazendo algum movimento. Tem que ser alguém com testemunho, como esse homem tinha, o testemunho de bondade de Deus. Aqui, bondade de Deus, que ele era um homem bom, não é que ele era um homem bonzinho, mas era um homem que andava segundo a bondade de Deus.
cheio do Espírito Santo. Aqui já fala desse batismo do Espírito Santo. Nós buscamos o batismo do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. O homem que foi batizado pelo Espírito Santo, renovado do Espírito Santo, recebia, era cheio do Espírito Santo. Que é o que nós oramos aqui no início, que é a renovação, que é a regeneração, que é o ânimo, que é o vigor, que é a esperança, mesmo no meio de desafios. Um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Esse era o homem que foi enviado para lá. E era um homem que é interessante, porque Barnabé diz que ele chegava ali, diz que a sensação que ele teve quando ele viu, quando ele se deparou, a partir da sensibilidade, porque ele não foi lá para passear lá, para conhecer a praia de Antioquia, ele não foi lá para conhecer a cidade lá, os pontos turísticos que haviam lá, não. Ele foi lá para discernir o que o Espírito Santo estava fazendo. É assim que a igreja do Senhor tem que andar. A igreja do Senhor não anda passeando na terra. A igreja do Senhor, ela anda peregrinando como quem discerne, como quem quer entender qual é a minha missão naquele lugar. E, consequentemente, posteriormente, a gente também passeia, visita algumas coisas. Também isso aí é legítimo. Amém, queridos? Mas é preciso que a gente entenda qual a prioridade, a motivação dos nossos movimentos. Diz que ele, quando chega lá, sabe que ele tem alegria, ele fica cheio de alegria. Um cristão verdadeiro, quando ele chega no ambiente, vê que há conversão, vê que há um movimento de Deus, ele fica cheio de alegria. Assim como ele fica triste quando isso não acontece. Tem lugares que a gente vai, irmãos, que a gente fica triste naquele lugar. E triste aqui não é triste melancólico, não é triste pessimista, não é triste que está desistindo, não. É alguém que está ali, está vendo e que chora diante daquele lugar ali, como Jesus, quando chegou em Jerusalém, chorou, porque eles não iam discernir e perceber a visitação do Espírito. A gente fica triste naquele lugar. Por isso que cuidado, para tu não ficar contente em lugar de ficar triste. Porque daí tu vai correr o risco de ficar triste aonde tem que ficar muito alegre. Quem não tem discernimento é assim. Porque daí ele vive só pelo aparente. Aqui o espírito do Barnabé estava dizendo assim, aleluia, a promessa está se cumprindo, o Espírito Santo, e eu estou percebendo isso na minha geração. Tu tem que perceber o que está acontecendo pelo Espírito Santo na tua geração. Tem que perceber. Ele ficou alegre, ele disse que ele ficou alegre e já entrou num papel ativo. O que diz ali que ele fazia? Que ele exortava. Então ele ficou alegre e ele já exortava. O que é exortação? Ai, 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 vamos ver aqui. Quem é que está aqui? O que é exortação? Omar, missionário enviado para São Paulo. Exortação, correção, pastor. Ele ensinava, ele corrigia, ele corrigia e ensinava, exortava ali o pessoal. Seria isso? Mais ou menos. Quem é que quer auxiliar e completar o que o Omar falou aí? A Jéssica? Ah, ali, ó. Ela foi feita para completar. Vamos ver se vai dar certo. Seria chamar a atenção? Mais ou menos. Eu quero uma outra palavra aí que está mais... Animar, pastor. Animar, pastor. Incentivar. Animar, incentivar, estimular. A exortação, por isso que é um pouco diferente da admoestação. O que é admoestação? Escreve isso, anota isso que é importante tu saber. Para quando tu estiver meditando, lendo, porque às vezes até para tu fala uma coisa, tu pensa que está falando uma coisa porque tu não sabe, né? A admoestação, sim, é a correção, é a disciplina. A admoestar, sim, é aquela coisa rígida, até com caráter punitivo.
Isso é admoestar. Agora, exortar entra também uma correção, entra também, mas entra como quem estimula, como quem anima. Amém, queridos? Então, isso é exortação. E o interessante é que Barnabé, escreve isso também. Barnabé quer dizer filho da exortação. Ou filho da consolação. Esse é o significado do nome dele, porque os nomes nessa época tinham significados, né? Eles tinham sentidos. Os pais, eles recebiam ali, era muito legal isso, porque eles recebiam não é só se o nome era bonito, se não é, ou se era feio, ou se tinha uma fonética ali adequada, ou se vamos ver o nome. Tem gente que escolhe o nome para ver, vamos escolher um nome para ver qual o apelido que vai ficar bem naquele nome ali. Hoje é assim que a gente faz, né? Naquela época não, naquela época os pais diziam, isso tem que ter um significado, um profético, era alguma coisa que acontecia naquele tempo, e aí estava acontecendo aquilo ali, já vinha um nome que tinha esse significado, ou se tinha algo profético, tinha um nome que apontava para alguma coisa. Os nomes nessa época aqui no Oriente era assim. Então, Barnabé estava ali, cheio do Espírito Santo, um homem bom, um homem de fé, estava cheio de alegria e exortava. Esse é o estado que ele ficou. O estado de alegria tem que te levar à exortação. O estado de alegria não pode só te levar à euforia. O estado de alegria tem que te levar ao compromisso de trabalhar. O que é trabalhar? Exortar. É isso que ele começou a trabalhar. Ele disse, agora eu preciso trabalhar nesse lugar. O Espírito Santo está fazendo, a mão do Espírito Santo está aqui. Então agora é hora de trabalhar, agora é hora de servir, agora é hora de anunciar, é hora de me juntar com essa voz que já existe aqui nesse lugar. Eu tenho uma parte, qual é a tua parte? Tu tem que entender, meu irmão e minha irmã, meu aluno e minha aluna, tu tem que entender qual é a tua parte no trabalho, no exercício da operacionalidade da fé, da execução da fé, quando está acontecendo alguma coisa. Se tu entende que está acontecendo alguma coisa do Espírito aqui, na comunidade da Brasa, aqui em Caxias, tu tem que te perguntar qual é a minha atuação, onde é que eu entro, o que eu tenho para dar como trabalho nesse lugar, para eu participar do que Deus está fazendo. Por isso que a nossa palavra do Ministério Brasa percebe, procura saber o que o Espírito Santo está fazendo e coopera com ele, e participa com ele daquilo que ele está fazendo. Não fica de fora disso. Não fica só sendo um admirador do que o Espírito Santo está fazendo. Porque isso não tem valor nenhum. O que tem valor para a tua vida e para a minha vida é participar daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a discernir. Nos faz homens e mulheres assim, cheios da tua bondade, do Espírito Santo e de fé. Em nome de Jesus. E uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção, que foi uma das questões que o Barnabé chegou ali. Então percebe que o Barnabé não chegou só como alguém que era o vigia, como nós estudamos hoje no Etapa, nós estudamos o atalaia, né? O vigia. Não, ele não é só o vigia. Ele chega ali porque às vezes a gente chega só vigiando para criticar, vigiando para julgar, vigiando para acusar. Não, ele vigia ali, ele vê o que está acontecendo, e quando ele discerne o que está acontecendo, ele bota a mão na massa. E diz que ele já exortava. Qual era a exortação que ele fazia? A todos, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E aqui eu quero bater nessa tecla com vocês. Porque é uma grande dificuldade do ser humano perseverar, permanecer, dar continuidade nos processos. Nós somos os abortadores de processos. Porque a gente entra num processo com uma expectativa, com um ideal,
E aí, quando no caminho do processo veio o cansaço, veio as desilusões, veio as decepções, veio as dificuldades, a gente desiste do processo. A gente não permanece. Então ele está exortando aqui, como eu também quero exortar aqui a igreja nessa noite, para permanecer no processo. Não desiste do processo. Não adianta só começar. Não adianta ser aquela terra que até recebe uma semente, como fala na parábola do semeador, aquilo até brota em algum momento, fica ali eufórico, fica ali, parece que tem alguma coisa, mas tu vê que não tem perseverança, não tem maturidade, não tem continuidade. Daqui a pouco já quer sair, já quer ir embora, já quer desistir e já termina tudo. Não, a exortação é continua, permanece. Era isso que ele falava, isso que nós temos que falar nos dias de hoje. Era isso que Jesus falou. Vamos ler comigo, vai comigo lá no livro de João, e anota aí no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, o apóstolo. O São João, Santo João, graças a Deus, no capítulo 15. Mariana Pedó, uma chance agora para tu te redimir e ganhar uma nota boa agora, hoje. Abre aí o teu áudio aí. Vai lá que eu já tô orando. Sobre o que o capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João fala essencialmente. É sobre o amor, não? Vitória Bassotto. Vamos lá, Puxa. Vitória Bassotto. Ajuda a tua irmã que hoje ela está destruída, coitadinha. Ele fala sobre o Cristo, o Filho. Ai, 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 que coisa horrorosa. Vamos lá, quem veio ajudar aí? O que fala? Espírito Pode abrir. Santo. Espírito Santo. Espírito Santo! Onde é que essas gurias estão com a cabeça? Eu falo isso todo dia. Todo dia. Acho que quando eu estou falando, elas ficam me admirando, que eu sou muito bonita, elas ficam olhando, ai, que lindo. É isso que elas fazem, por isso. Espírito Santo, marque isso, irmãos, é importante. A gente brinca aqui, mas é muito sério, né? É muito sério. A gente brinca, mas é muito sério. Tem que ter atenção nessas coisas. A gente está aqui para ter atenção. Não adianta a gente estar 4 anos aqui e a gente está desatento em coisas básicas. Tem que ter atenção. Porque isso aqui fala um pouquinho de nós, né? Fala um pouquinho da nossa fé, fala de vocês. Como é que vocês estão? Não define ninguém, mas fala um pouquinho de vocês. Então, o Espírito Santo, capítulo 14, 15 e 16. No 15, que fala ali mais analogicamente, que fala da videira verdadeira, Jesus Cristo, ele fala assim para os discípulos. No versículo 6, se alguém não permanecer em mim, aqui eu quero bater no tema da perseverança, da permanência, da continuidade. Amém, queridos? É isso que eu quero aqui frisar bem, deixar bem sublinhado aqui, deixar em negrito aqui. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, queridos? Então essa é a palavra da permanência. Porque a permanência é a geração de fruto, a continuidade, a perseverança. No último tempo, a perseverança, a continuidade ela vai ser muito importante.
Então ele disse permanecer, não adianta só estar em um momento. Estando em um momento, permaneça. Senão não adianta tu dizer, mas eu já estive um dia, mas eu já fiz um dia. Não, irmãos, tem que permanecer. Isso é um desafio espiritual. Nós precisamos orar para que haja o espírito de perseverança no nosso coração. Para que aquilo que a gente começa, a gente vá até o final. A gente vê muita coisa começando e terminando, irmãos. Muita coisa. Muita coisa. Projetos começando e terminando. Projetos circunstanciais. A cobiça é assim. A cobiça, tu vai e termina. É que nem a prostituição. A prostituição é o descomprometimento. Então tu vai ali e termina. Não tem compromisso. Quem tem compromisso é o amor. Quem nos ajuda a perseverar é o amor. Que é o compromisso. Em nome de Jesus. Em Mateus, eu quero abrir lá em Mateus também contigo, 24, porque vai falar do último tempo, do tempo do fim. Mateus 24, eu quero que tu abra também aí, no nome de Jesus, anota, mas abre também, para tu botar os teus olhos nessa palavra. É importante tu botar os olhos na palavra do Senhor. Mateus 24. Versículo 12 diz assim, 24, 12 diz assim. Isso é uma palavra-chave que tu precisa saber, tu precisa decorar, tu precisa te empenhar. Sabe como é que é essa palavra que eu decoro? Eu penso, é Mateus 24, a metade de 24 é 12, então é aí que está essa palavra. É assim que eu faço, não é uma regra, mas a minha cabeça funciona assim. Essa cabecinha aqui que saiu lá de dentro da dona Maria Solange lá, funciona desse jeito. 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor. Então, olha o que eu falei que é a perseverança, é o amor. O que é a continuidade? É o amor. O que é permanecer? É o amor. O que é o compromisso? É o amor incondicional. É o amor que não nos faz desistir. Jesus disse, eu amei eles e amei até o fim. Então, nesses últimos dias, a iniquidade vai aumentar, que esse senso de direito, que é esse egoísmo, que é essa meritocracia, isso vai aumentar, vai se multiplicar muito, é o que a gente vê nos dias de hoje. E o amor de quase todos vai se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. O que estava começando lá em Jerusalém e Antioquia, agora vai terminar em nós. Aleluia! No nome de Jesus. Persevera. Continua. Anda com a vida da igreja. Te fortalece, te renova. Te anima. Recebe a exortação do Espírito. Seja alguém que exorta, quem diz persevera, vamos mais um pouco, vamos em frente, vamos lá, é o que o Barnabé está fazendo. Barnabé, então, né, ele para finalizar agora, ele faz uma ação que é muito linda também e que já vai nos levando para a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos do Espírito Santo. Tá com frio aí, minha irmã? Tem uma irmã aqui que tá... Vou ter que... A irmã tá tremendo aqui. Falei que eu vou até agora fazer um ato de amor aqui, porque eu sou calorento, né? Se eu tivesse com frio, eu não sei se eu ia ter essa força. Deixa eu tirar aqui os fios aqui. A pobrezinha tá tremendo ali. Ai, ai, ai.
O Barnabé vai agora, entende o trabalho que está acontecendo aqui, entende o que está sendo realizado aqui, mas ele entende aqui também que ele precisa de ajuda. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Ele entende, bom, aqui tem uma obra já, os anônimos aqui, eles fizeram uma obra, tem gente, eu vim aqui para cooperar, eu sou um representante aqui da Igreja Mãe de Jerusalém, mas eu preciso agora buscar alguém para estar comigo. E aí ele vai lá em Tarso, para onde Paulo foi. Isso aqui tem mais ou menos uma lacuna de 10 a 14 anos, lá em Gálatas, o Paulo fala, 14 anos depois, eu vim. Com Barnabé. Então ele vem de 10 a 14 anos, que ele fica lá, e aí, lá, o que a gente percebe? Que o Barnabé acompanhava ele, que o Barnabé estava com ele, que o Barnabé discipulava ele. O Barnabé era um pastor. Era um pastor formando pastor. E agora ele vai lá e traz ele para o campo de batalha. Agora chegou a tua hora. Saulo, vem agora. Paulo, vem para cá, que agora aqui é o lugar. Aqui é uma terra fértil. Aqui é uma terra que a gente pode trabalhar, que a gente pode desenvolver um ministério. A terra, tu tem que procurar onde é que é a terra para tu desenvolver o teu ministério, meu irmão e minha irmã. Procura te apresentar, tem o tempo de tu ficar, quem sabe, recolhido ali, aprendendo, sendo discipulado, mas vai ter o tempo que tu vai ter que começar o teu ministério. E aí alguém vai te trazer, alguém vai te orientar, alguém vai te direcionar. Barnabé direciona e traz ele. E aqui começa, e aí eles ficam ali 1 ano, ensinando, ministrando, pregando, dando testemunho, convivendo. Que é o que a gente faz aqui em Caxias há 10 anos, aproximadamente. É 9 anos, na verdade, mas estamos entrando no 10º ano. 10 anos que nós estamos aqui convivendo, ensinando, se entregando, se desgastando e vendo também um avivamento. Consegue ver um avivamento aqui em Caxias, meu irmão e minha irmã? Eu consigo ver um avivamento aqui com a minha vida, com a minha casa, com as pessoas que Deus vai aproximando. Tem um avivamento aqui, meus irmãos. Aleluia. Procura saber o teu lugar de trabalho aqui. Procura saber como é que tu bota a tua mão aqui. Em nome de Jesus. Isso partiu de Jerusalém, mas estava se expandindo para toda a terra. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. E eles ficaram ali. E diz que naqueles dias veio um profeta, eu não quero entrar nesse detalhe, mas é algo muito importante, porque esse Ágapo, ele é um profeta muito importante, porque ele é o único profeta no Novo Testamento que ele prediz o futuro. Nenhum outro profeta no Novo Testamento faz isso. Ele faz isso por 2 vezes nas Escrituras, mas isso aí a gente pode falar num outro momento. Ou até particularmente, é uma história bem bacana e curiosa da gente poder estudar. Aí diz que ele falou que tinha uma fome, né, nos tempos de Cláudio. Que era Cláudio? Cláudio era o imperador romano nesse momento. Ele foi o imperador isso é bom tu escrever também. Ele foi o imperador romano de 41 a 54. Primeiro século, depois de Cristo. Imperador Cláudio. E ele predisse uma fome. Diante dessa previsão, dessa fome que começou a acontecer, o que aconteceu? Barnabé e o Paulo organizaram ali uma coleta de recursos para enviar para os irmãos em Jerusalém. E aqui tem a administração daqueles porque uma igreja do Senhor é uma igreja generosa, é uma igreja que cuida dos desvalidos, é uma igreja que participa da vida dos irmãos. Enviaram para os irmãos lá de Jerusalém um auxílio. E aqui também o outro detalhe, para finalizar, que tu deve escrever também, porque aqui é a primeira vez no Novo Testamento que aparece a palavra presbítero. Assim como é a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Então,
O que era um cristão? Por que eles falavam cristãos? Aqui, esse apelido que eles receberam do povo de Antioquia, ele era um apelido daqueles que eram... O que é um cristão? É aquele que é de Cristo, é aquele que é por Cristo, é um pequeno Cristo. Só que esse apelido, muito provavelmente, ele foi dado em caráter pejorativo no primeiro momento. É como se fosse assim, esses são aqueles que representam aquele que morreu lá, que eles falam que ressuscitou, aquela loucura. Porque tu imagina, não tinha nada. Estava começando a igreja ali, irmãos. Então eles eram ridicularizados. Então começou, só que aquilo ali pegou, aquilo ali deu certo. O sistema de marketing ali do céu já marcou ali aquilo que era pejorativo, se tornou eterno. Por isso que não te preocupa com a perseguição, com a depreciação da tua vida, porque aquilo que é pejorativo vai se tornar eterno na tua vida, em nome de Jesus. E presbítero foi a primeira vez que foi colocado esse nome também. Então, presbítero era uma autoridade de Jerusalém. Então, eram aqueles que eram formados dos apóstolos. Então, os apóstolos, que era o fundamento da igreja, começou a formar autoridades. Aí foram chamados de presbíteros. Por isso que é muito importante o termo presbitério. Que a gente bate muito nessa tecla aqui. A responsabilidade com o presbitério, a seriedade do presbitério. O que é um presbitério? São homens e mulheres de discernimento, de palavra, de fé, de perseverança, cheios do Espírito, andam na bondade de Deus. O presbitério dá direção, orienta. E eles eram autoridades para receber também esses recursos da igreja de Antioquia. Amém, queridos? Então, até aqui, muito importante essa aula de hoje. Essa igreja é uma igreja que precisa ficar marcada